Olá, queridos alunos! Estamos aqui reunidos novamente para finalizarmos os estudos da nossa disciplina. Já estamos em nossa última aula e espero que todos os objetivos das aulas anteriores tenham sido alcançados. E qualquer dúvida, postem em nosso fórum para que possamos saná-las antes das nossas provas e atividades avaliativas, ok, pessoal? Então, vamos iniciar a nossa quarta e última aula. Conforme as nossas aulas anteriores, teremos um objetivo a ser alcançado em nossa aula de hoje. Vamos verificar. Nós deveremos encerrar essa aula sabendo identificar o conceito de sistema de administração da produção e os tipos de sistemas existentes. E para que esse objetivo seja alcançado, nós iremos seguir o seguinte roteiro, que irá nos nortear durante a realização dos estudos. Então, nessa aula de hoje, trataremos dos sistemas de produção, abordando assim o conceito e os tipos de sistemas existentes. Falaremos dos sistemas de administração da produção, então vamos compreender uma base conceitual do sistema de administração da produção, as quais são responsáveis pela gestão dos processos produtivos. Vamos falar sobre o sistema de administração da produção, conhecida como Just-in-Time. Vamos analisar esse sistema, falar um pouco sobre a sua filosofia e quais os seus benefícios. E, por fim, falaremos do Optimum Production Technologies, que nada mais é que um sistema desenvolvido com a finalidade de auxiliar no planejamento. Bom, pessoal, já conhecemos o nosso objetivo e agora já sabemos também qual será o nosso roteiro. Agora vamos iniciar a nossa aula. Vamos começar falando sobre o sistema de produção. Você sabe o que são sistemas? Vamos verificar. Bom, pessoal, sistema é um conjunto de partes que interagem entre si, com um objetivo em comum, que atuam de acordo com os insumos no sentido de produzir um resultado, de se alcançar um objetivo. Pois bem, uma possível definição de sistema de produção é que envolve os tipos de processos utilizados em manufatura de produtos e serviços, ou seja, é a maneira pela qual se organiza a produção de bens e serviços, com características diferentes de volume e variedade. Então, podemos concluir, pessoal, que o sistema de produção é a maneira pela qual a empresa organiza sua estrutura e realiza suas operações de produção, adotando uma interdependência lógica entre todas as etapas do processo produtivo, criando uma conexão entre todas as etapas desde o momento em que os materiais e matérias-primas saem do almoxarifado até chegarem ao depósito como produto acabado. Existem alguns outros conceitos que nós já estudamos e que podem ampliar ainda mais a nossa visão de sistema de produção. Por exemplo, quando estudamos os elementos que compõem um sistema, vimos que existem os insumos, que são as matérias-primas, a mão de obra, capital ou recursos financeiros, máquinas e equipamentos, ou know-how, que é o conhecimento de como se faz, de como se executa ou cria algo. Vimos também que existem os processos, que podem ser de conversão, de manufatura, de transferência ou de serviço. E por fim, vimos as saídas, que são os bens ou serviços acabados, finalizados. Então, pessoal, todas essas etapas integradas formam o sistema de produção das empresas, pessoal. E cada empresa adota um sistema de produção para realizar suas operações e produzir produtos ou serviços da melhor maneira possível. E com isso, garantir a eficiência e a eficácia. Com todas as definições e conceitos já citados, podemos definir o conceito de sistema da produção da seguinte maneira. Utilizando o conceito de Moreira, 2008, podemos entender que o sistema de produção é um conjunto de atividades e operações interrelacionadas envolvidas na produção de bens ou serviços a partir do uso de recursos, que são as entradas, para mudar o estado ou condição de algo para produzir as saídas, que são os resultados. Compreendido, pessoal, o conceito de sistema de produção? Já que definimos esses conceitos, agora iremos dar continuidade aos estudos e verificar quais são os tipos de sistema de produção. Pois bem, os tipos de sistema de produção é uma classificação que tem por finalidade facilitar
o entendimento das características inerentes a cada sistema de produção e sua relação com a complexidade das atividades de planejamento e controle desses sistemas. Vamos verificar quais são as formas de classificação. Bom, pessoal, existem 3 formas de classificar o sistema de produção. A primeira forma é pelo grau de padronização dos produtos, que podem ser produtos padronizados, que envolvem aqueles bens ou serviços que apresentam alto grau de uniformidade, ou então podem ser sistemas que produzem produtos sob medida, que são aqueles bens ou serviços customizados para um cliente em específico. A segunda forma de classificar diz respeito à natureza do produto. O sistema de produção pode estar voltado para a geração de bens ou serviço. Quando o produto fabricado é algo tangível, como um carro, uma geladeira ou uma bola, ou seja, que podem ser tocados e vistos, dizemos que o sistema de produção é uma manufatura de bens. Por outro lado, quando o produto gerado é intangível, podendo apenas ser sentido como uma visita ao psicólogo, como uma consulta médica, um filme ou um transporte de pessoas, dizemos que o sistema de produção é um prestador de serviços. E por fim, podemos classificar o sistema de produção quanto ao tipo de operação que sofrem os produtos. Vamos encontrar uma classificação tradicional, tratada por Moreira, onde os sistemas de produção são agrupados em 3 categorias. O primeiro é o sistema de produção contínuo, também chamado de fluxos em linha. Este sistema apresenta uma sequência linear para se fazer produto ou serviço. Os produtos são bastante padronizados e fluem de um posto de trabalho a outro numa sequência prevista. Como exemplo, podemos citar o processo de engarrafamento de uma empresa de bebidas, já que as garrafas tramitam por esteiras de um ponto de fabricação para o outro. A nossa segunda classificação são os sistemas de produtos intermitentes. Nesse tipo de sistema, a produção é feita em lotes. Terminando-se a fabricação do lote de um produto, outros produtos tomam o seu lugar nas máquinas. O produto original só voltará a ser feito depois de algum tempo, caracterizando assim uma produção intermitente de cada um dos produtos, ou seja, há um intervalo entre as produções de 2 ou mais produtos. Por exemplo, em metalúrgicas, que dividem as operações em etapas e na mesma máquina, faz o primeiro processo e em seguida a máquina é parada e começa a produção do segundo processo. Quando terminado o segundo processo, volta-se ao primeiro processo novamente. E por fim, a nossa terceira classificação são os sistemas de produção para grandes projetos. Nesse sistema, tem-se uma sequência de tarefas ao longo do tempo, geralmente de longa duração, com pouca ou quase nenhuma repetição, pessoal. Ela caracteriza-se por ter um alto custo e dificuldade de gerenciamento das fases de planejamento e controle. São exemplos desse sistema a construção de navios, aviões e grandes estruturas. Bom, pessoal, já estudamos a classificação do sistema de processo produtivo em produção, agora vamos estudar a base conceitual do sistema de administração da produção, os quais são responsáveis pela gestão dos processos produtivos. Além disso, proporcionará também um entendimento a respeito das técnicas e lógicas que podem ser utilizadas para atender às necessidades do processo de produção. Bom, pessoal, então primeiramente temos que entender o que é sistema de administração da produção. Qual o seu conceito? Qual a sua finalidade? Vamos verificar no slide a seguir. Bom, pessoal, o Sistema de Administração da Produção, o SAP, são a parte central dos processos produtivos. Eles têm o objetivo básico de planejar e controlar o processo de manufatura em todos os seus níveis, incluindo materiais, equipamentos, pessoas, fornecedores e distribuidores. Eles referem-se ao modo como a organização produz bens e serviços. Através do SAP, é que a organização garante que suas decisões operacionais sobre o que, quando, quanto e com o que produzir e comprar
sejam adequados às necessidades estratégicas, que por sua vez são ditadas por seu objetivo e seu mercado. Portanto, é através deste sistema que a organização alinha suas decisões a fim de obter os resultados pretendidos. Assim, o SAP é um sistema que tem a função de auxiliar os administradores para que eles possam executar a sua função de forma adequada, pessoal. Pois, na verdade, os SAPs não tomam decisões ou gerenciam sistemas. Os administradores é que executam essas atividades. Na realidade, os SAPs têm a função apenas de proporcionar suporte aos administradores para que eles possam executar sua função de forma adequada. Ok, pessoal? Compreendido? Conseguiram compreender o que é um sistema de administração da produção? Pois bem, agora vamos verificar uma classificação bastante usual sobre o sistema de administração da produção. Vamos analisá-las. O primeiro sistema de produção que verificaremos é o sistema de produção empurrada. Neste sistema, as estações de trabalho produzem de acordo com uma previsão de demanda que é apresentada, ou seja, essa previsão poderá vir a ser real, ela poderá vir a se concretizar, porém, ela também pode não ser confirmada. Nesse sentido, caso a demanda real da estação de trabalho seja inferior à projetada, a estação empurra o excedente para o próximo estágio, formando assim estoques intermediários ou de produtos finais. Já no sistema de produção puxada, as estações de trabalho produzem de acordo com a demanda real, ou seja, produzem a quantidade real demandada. Isso significa que o sistema baseia-se no princípio de que o processo posterior pede e retira peças do estoque de um processo anterior apenas nas quantidades e nos momentos necessários à sua utilização. Como vimos, o sistema de administração da produção são sistemas de informação que dão apoio ao processo de tomada de decisões em nível tático e operacional. Existe, portanto, pessoal, diversas alternativas técnicas e lógicas que podem ser utilizadas com estes objetivos. Iremos falar um pouco de duas principais, que são Just-in-Time e Optimized Production Technology, OPT. Bom, vamos iniciar falando sobre o sistema de administração da produção Just-in-Time. Vocês já ouviram falar em Just-in-Time? Vocês sabem o que significa ou qual o conceito do termo Just-in-Time? Vamos verificar no slide a seguir. A tradução do termo Just-in-Time é na hora certa. Dessa forma, o conceito de Slack, Chambers e Johnson é de que o Just-in-Time significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários, ou seja, antes para que não formem estoques e depois para que seus clientes não tenham que esperar. Além desse elemento temporal, podemos adicionar as necessidades de qualidade e eficiência. Ou seja, pessoal, o Just-in-Time é uma abordagem disciplinada que visa aprimorar a produtividade global e eliminar os desperdícios. Ele possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como o fornecimento apenas da quantidade correta, no momento e nos locais corretos, utilizando o mínimo de instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos. O Just-in-Time, de certa forma, é dependente do balanço entre a flexibilidade do fornecedor e a flexibilidade do usuário, já que o sistema depende das demandas para solicitar o fornecimento e, ao mesmo tempo, depende dos fornecedores para atenderem seus consumidores. O equilíbrio entre eles será alcançado por meio da aplicação de elementos que requerem um envolvimento total dos funcionários e trabalho em equipe. É importante, pessoal, ressaltar que nenhuma definição de Just-in-Time engloba todas as suas implicações para a gestão de operações. Portanto, é possível vocês encontrarem várias frases e termos para descrever essa abordagem. Os principais termos são manufatura enxuta, manufatura de fluxo contínuo, manufatura de alto valor agregado, produção sem estoque, guerra ao desperdício, manufatura veloz e manufatura de tempo de ciclo reduzido. A melhor maneira de analisar e compreender a abordagem Just-in-Time difere da abordagem tradicional de manufatura. Será analisando a imagem a seguir.
Bom, pessoal, podemos perceber que na abordagem tradicional a produção é realizada e os estoques passam a incorporar e separar os estágios da produção, sendo assim uma produção linear direta. Já na abordagem just-in-time, as entregas elas são realizadas mediante a solicitação dos pedidos, reduzindo assim drasticamente os estoques entre os estágios de produção. Alguns autores, pessoal, definem a filosofia just-in-time como um sistema de manufatura cujo objetivo é otimizar os processos e os procedimentos através da redução contínua de desperdícios. Então, são citados alguns desperdícios que deverão ser reduzidos o máximo possível. São eles os desperdícios de superprodução, de espera, de transporte, de processamento, de movimento, produção com defeitos e, por fim, reduzir ao máximo os estoques. As metas do just-in-time será zerar os defeitos, zerar o tempo zero de preparação, estoque zero, movimentação zero, quebra zero e lead time zero, que é o tempo que demora para um produto atravessar todas as operações requeridas dentro da cadeia de suprimentos. Bom, pessoal, já conhecemos um pouco dos benefícios e conceito do just-in-time. Agora vamos falar um pouco de uma ferramenta que vai auxiliar a administração do método de produção just-in-time, que é o método Kanban. Vamos verificar. O termo Kanban, em japonês, significa cartão. Esse cartão tem a função de controlar os fluxos de produção, tendo como princípio puxar a produção. O processo se inicia com a colocação de um Kanban, ou seja, um cartão, em peças ou partes específicas de uma linha de produção, para indicar a entrega de uma determinada quantidade. Quando se esgotarem todas as peças, o mesmo aviso é levado ao seu ponto de partida, onde se converte num novo pedido para mais peças. Quando for recebido o cartão ou quando não há nenhuma peça na caixa ou no local definido, então se deve movimentar, produzir ou solicitar a produção da peça. O Kanban ele permite agilizar a entrega e a produção de peças. Os Kanbans físicos, cartões ou caixas, podem ser classificados em duas formas. Vamos verificar quais são. Então aqui identificamos as duas classificações citadas em nossa apostila para o método Kanban, que são o Kanban de produção e de movimentação. O Kanban de produção, pessoal, é o sinal, usualmente cartão ou caixa, que autoriza a produção de determinada quantidade de um item. Os cartões ou caixas circulam entre o processo fornecedor e o supermercado, sendo afixados junto às peças imediatamente após a produção e retirados após o consumo pelo cliente, retornando ao processo para autorizar a produção e reposição dos itens consumidos. Já os Kanbans de movimentação, também chamado de Kanban de transporte, é o sinal, usualmente um cartão diferente do Kanban de produção, que autoriza a movimentação física de peças entre o supermercado do processo fornecedor e o supermercado do processo cliente, se houver. Os cartões são afixados no produto. Em geral, o cartão de movimentação é afixado em substituição ao cartão de produção e levados a outro processo ou então a outro local, sendo retirado após o consumo e estando liberado para realizar novas compras no supermercado do processo fornecedor. O Kanban puxa a produção e dita o ritmo da produção para atender às demandas. Ok, pessoal? Compreendido o que é just-in-time e como funciona o método de administração da produção Kanban? Pois bem, agora iremos conhecer mais um sistema desenvolvido com a finalidade de auxiliar no planejamento de produção, levando em consideração as restrições de capacidade, fazendo com que não sobrecarregue parte do sistema produtivo. Antes de falarmos do sistema primeiramente, deveríamos entender o que é a teoria das restrições, o TOC. Bom, pessoal, a teoria das restrições é uma filosofia de negócios desenvolvida por Eliyahu Goldratt. Essa teoria foi baseada na aplicação de princípios científicos e no raciocínio lógico para guiar organizações humanas. Ela foi concebida para auxiliar organizações e alcançar seus objetivos continuamente,
sendo baseado em um conjunto de princípios básicos, alguns processos simples, ferramentas lógicas e é aplicável através da dedução lógica a áreas específicas como finanças, logística, gerência de projeto, administração de pessoas, estratégias, vendas, marketing e produção. De acordo com a TOC, toda organização tem, em um determinado momento, pelo menos uma restrição que limita a performance do sistema em relação à sua meta. Que sistema seria esse? Esse sistema, pessoal, seria a organização em questão. Pois bem, essas restrições podem ser classificadas de duas formas: restrições internas e restrições externas. Essa última, também conhecida como restrição de mercado. Para gerir a performance do sistema, a restrição deve ser identificada e administrada corretamente. Ao longo do tempo, a restrição do sistema pode mudar por dois motivos. Ou porque a restrição anterior foi solucionada com sucesso, ou seja, a restrição anterior ela foi eliminada por completo e depois dela apareceram outras diferentes tipos de restrições, ou então a restrição do sistema poderá mudar porque houve uma mudança no ambiente de negócio na qual a organização está inserida. Dessa forma, a análise e a busca de soluções para a nova restrição recomeça novamente. A teoria das restrições foi desenvolvida para focalizar a atenção na restrição de capacidade ou gargalo da produção. Pela identificação da localização da restrição, a produção está sempre focalizando aquela parte que determina criticamente o ritmo da produção. A abordagem que utiliza essa ideia é chamada de Optimized Production Technology, a OPT. Segundo Jumber e Johnson, a OPT é uma técnica computadorizada que auxilia a programação de sistemas produtivos ao ritmo ditado pelos recursos mais fortemente carregados, ou seja, os gargalos. Para darmos continuidade à explicação dessa técnica, teremos que compreender o que é um gargalo, como ocorre e onde ele está inserido no processo produtivo, ok? Nós sabemos que o principal desafio de qualquer empresa consiste em quê? Em aumentar o seu volume de negócios, incorrendo em custos cada vez menores, ou seja, diminuir o máximo possível seus custos de produção para que possam aumentar seus lucros. Pois bem, quais seriam esses custos, professor? Bom, podemos citar como custo o valor dos insumos, infraestrutura e a mão de obra, que seria o salário dos funcionários. Quando analisamos a definição de negócio, também podemos incluir as diversas etapas que compõem, desde a compra de insumos até o despacho do produto final acabado, passando pelo recebimento dos insumos, as várias etapas do processo produtivo e a venda do produto acabado. Então, analisando o processo produtivo de uma empresa, analisando o processo produtivo de uma organização, podemos observar que a maioria de suas etapas ocorre uma atrás da outra, de forma que a etapa seguinte depende da conclusão da etapa anterior, correto? Pois bem, podemos perceber que cada etapa, em boa parte, leva um tempo diferente das outras etapas para serem concluídas. Geralmente, a diferença entre a maioria delas não é grande, não leva um tempo considerável. Contudo, não seria anormal existir uma etapa em particular que leva muito mais tempo do que todas as outras para ser concluída. Isso leva ao problema do gargalo de produção. Vamos analisar algumas sentenças no próximo slide. Bom, primeiramente podemos verificar que uma etapa do processo produtivo mais lenta que as outras gera um gargalo de produção. Por que isso, professor? Uma empresa possui um gargalo de produção quando a maioria de suas etapas possui uma certa velocidade de produção, porém uma única etapa possui uma velocidade muito menor do que as outras. Com isso, essa etapa acaba atrasando todas as etapas seguintes. Dessa forma, a velocidade final de produção da empresa também é prejudicada, pois o sistema consiste em uma soma de processos interdependentes, onde se uma etapa atrasa, ela acaba prejudicando todas as outras etapas seguintes. A segunda questão se refere à seguinte análise.
Um gargalo cria a necessidade de estoques maiores nos setores anteriores, o que aumenta os custos da empresa. Então, pessoal, como já dito, se a etapa posterior não consegue atender a demanda anterior, a etapa anterior terá sempre que segurar sua produção, terá que estocar o excedente para não sobrecarregar a etapa posterior. Por exemplo, imaginemos uma indústria cujo setor de manufatura tem a capacidade para produzir 2.000 unidades por hora de um determinado produto. Se o setor de embalagem dessa mesma indústria for capaz de embalar apenas 1.600 unidades por hora, teremos aí um gargalo, uma vez que a linha de produção não poderá trabalhar com sua capacidade total, pois o setor seguinte não será capaz de embalar todas as peças. Por outro lado, caso a produção das 2.000 unidades seja mantida, será necessário estocar produtos não embalados, já que haverá unidades que necessitarão de um tempo adicional para ser embalado, o que significará custos de estoque para a empresa. Então podemos concluir, pessoal, que os gargalos eles forçam as empresas a diminuírem sua capacidade máxima de produção, ou então, caso a empresa não reduza essa capacidade de produção, os gargalos forçam a estocagem de parte dos produtos fabricados. Ok, pessoal? Compreendido? Então vamos dar continuidade. E por fim, os gargalos de produção geram custos desnecessários e atrasam a receita da empresa. Os gargalos de produção, pessoal, podem estar localizados em qualquer ponto da cadeia produtiva. Na entrada da cadeia, como por exemplo, no tempo de fornecimento de materiais do fornecedor, ela poderá estar localizada também no meio da cadeia, ou seja, no tempo de fabricação de uma determinada peça para um determinado produto, ou então ela poderá estar localizada no final da cadeia produtiva, que se refere à velocidade de venda dos produtos fabricados. Mas, independente de sua localização, o gargalo de produção afetará toda a cadeia produtiva, isto é, que torna os gargalos de produção tão prejudiciais a uma empresa. A causa do gargalo está justamente no tempo adicional requerido por uma etapa particular do processo produtivo. Contudo, as consequências afetam muito mais do que o tempo total. Eles geram custos desnecessários e podem atrasar a receita da empresa também, já que a empresa estará impossibilitada de finalizar seus processos e realizar suas vendas. Bom, pessoal, conseguiram compreender o que são os gargalos e como eles prejudicam toda a cadeia produtiva? Pois bem, agora vamos dar continuidade à explicação do OPT. Bom, como já falado, OPT também é conhecido por Tecnologia da Produção Otimizada. É um método de gestão da produção que auxilia as organizações a terem mais rentabilidade a partir da identificação, gerenciamento e resolução de seus recursos considerados como gargalos. Este método de gestão da produção foi inicialmente desenvolvido por um grupo de pesquisadores israelenses em 1978 e teve à frente das pesquisas o Dr. Eliyahu Goldratt. Esse sistema de programação da produção leva em consideração 3 elementos básicos: o fluxo de materiais, o estoque e as despesas. Os fluxos, ou também conhecido como ganhos, estão relacionados à velocidade com a qual o sistema gera dinheiro através das vendas dos produtos. Já os estoques representam todo o gasto realizado no processo de geração de dinheiro, ou seja, envolve o estoque de matérias-primas, produto em processo e os produtos fabricados e não vendidos. E por fim, pessoal, os gastos operativos são todos os gastos realizados no sistema para converter o estoque em dinheiro, ou seja, os fluxos. Porém, é excluído deste somatório os custos com matérias-primas. Será contabilizado apenas os custos operacionais como mão de obra, manutenção, energia elétrica, conta de água e etc. Dessa forma, pessoal, o OPT conclui que, para que a empresa ganhe mais dinheiro, será necessário que, no nível da fábrica, aumente-se o fluxo de materiais e, ao mesmo tempo, reduza o estoque e os gastos operativos. Ok, pessoal? Compreendido? Conseguiram compreender o que é o OPT e como funciona? Pois bem, e
para finalizar, a filosofia OPT é composta por 10 princípios e será justamente esta a nossa atividade do dia, que eu explicarei no final da aula. Pessoal, está chegando ao fim os estudos da nossa disciplina. Espero que todos vocês tenham compreendido os objetivos de cada videoaula. Caso tenha alguma dúvida, posta em nosso fórum para que possamos saná-las antes das provas e atividades avaliativas, ok? Bom, pessoal, hoje nós seguimos o seguinte roteiro. Nós discutimos o sistema de produção, abordamos o conceito e os tipos de sistemas existentes, analisamos o grau de padronização, natureza do produto e o tipo de operação. Também falamos do sistema de administração da produção, fornecemos uma base conceitual do sistema da produção, os quais são responsáveis pela gestão dos processos produtivos. Nós também diferenciamos produção puxada de produção empurrada. Falamos também do sistema de administração da produção just-in-time, explicamos também um pouco da ferramenta que torna esse sistema eficiente, que é o método Kanban, e por fim falamos das teorias das restrições, a OPT, e sobre os gargalos da cadeia produtiva. Bom, pessoal, a nossa atividade de hoje será desempenhada da seguinte forma. Serão formados 5 grupos em sala de aula. Cada grupo fará um pequeno resumo dos 10 princípios que compõem a filosofia OPT. Poderá utilizar caderno didático, internet para a realização dessa atividade. Um representante do grupo entregará o resumo contendo o nome de todos os integrantes ao tutor presencial. Ao final, cada grupo apresentará 2 princípios do seu resumo para o restante da sala. Bom, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Eu desejo ótimos estudos a todos vocês. Caso não tenham dúvidas, postem em nosso fórum e conte comigo para o que necessitarem, ok? Grande abraço a todos e até a próxima!